dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você deitou, dormiu, está aqui acordando para o propósito porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé, você é propósito de Deus. Seja muito bem-vindo ao Acordando para o Propósito, porque nós estamos iniciando mais uma semana aqui no Acordando para o Propósito, porque a semana começa no domingo. Mas o Acordando para o Propósito está no ar nesta segunda-feira, 6 e 7 da manhã, para você agradecer a Deus, porque Ele está te possibilitando levantar, respirar e seguir, dar mais um passo, perseverar, porque perseverança é o tema de dezembro aqui no Acordando para o Propósito. Mas antes de eu falar aquilo que Deus colocou no meu coração para esta segunda-feira, eu quero pedir para você fazer a sua inscrição no canal. Olha, eu não quero acreditar que você vem aqui diariamente, já é aqui uma pessoa que partilha do Acordando para o Propósito comigo e você não me deu a satisfação de ter a sua inscrição no canal. Pior, você já até compartilhou para outras pessoas o programa, mas não fez a tua inscrição. Talvez até por esquecimento. Então eu vou relevar isso aqui. O que você vai fazer agora? Clica aí no botão inscrever-se e acione o sininho das notificações. Isso é essencial para você ratificar a tua participação aqui conosco, porque isso é gratuito. Você não precisa pagar nada por isso e isso vai me alegrar. Não porque nós vamos somente aumentar o número de pessoas aqui conosco, mas porque eu vou ter a real ideia de que as pessoas que assistem estão se inscrevendo no canal e estão partilhando conosco esse momento especial, tá certo? Então você seja instrumento de Deus, se inscrevendo no canal e fazendo com que a gente venha avançar no propósito que Deus colocou em nossos corações. Lembrando, ao longo do programa você pode e deve curtir, comentar e compartilhar. Deixa logo o seu comentário aí e fala assim, olha, eu estava aqui assistindo Acordando para o Propósito já há algumas semanas, mas realmente não tinha feito a minha inscrição. Então que bom, você pode escrever aí para eu ficar sabendo e aí eu vou mandar um abraço para você. Você que está aqui acompanhando, deixa aí o seu recado, deixa o seu alô, deixa algum tipo de manifestação através da escrita nos comentários. Isso vai muito nos alegrar. Olha, hoje eu quero falar aqui sobre uma coisa muito legal com vocês dentro do assunto perseverança. Antes de eu ler aqui um texto bíblico, eu quero pensar com você o seguinte. O que significa nós fazermos uma reforma em nossas vidas? Você tem noção do que é fazer uma reforma na vida? Reforma significa pegar algo já existente e que o tempo fez com que ela fosse deteriorada, ou o tempo fez com que aquilo perdesse a funcionalidade, ou até mesmo a falta de manutenção de algo não foi feita e gerou uma inviabilidade de uso ou de usufruto de uma determinada situação. Agora, e se eu disser para você que a ideia de reforma ela vai muito além daquilo que é material? A reforma ela pode ter um aspecto interior. Nós precisamos, às vezes, perseverar em reformar aspectos interiores da nossa vida, emoções, sentimentos. A ideia de mudar os aspectos da nossa vida espiritual, melhorar a nossa comunhão com Deus, tudo isso pode ser tratado como uma reforma. A ideia de mudar, de dar um contorno daquilo que diz respeito ao que era original. Então, algo que tem uma forma pode em algum momento ser deformado, mas através da reforma isso pode ganhar o real contorno. E aí eu quero que você abra sua Bíblia aí, no segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 15, porque eu quero falar aqui sobre perseverança por um outro viés. E talvez eu tenha aqui uma ideia clara, e isso pode ser que Deus tenha colocado pessoas aqui conosco hoje que estão vivendo exatamente isso. Você está num aspecto de reformar um cenário,
no aspecto de mudar uma situação e você está precisando de ser perseverante, porque você tem estado cansado e às vezes você se pergunta, Senhor, será se vai valer a pena eu continuar fazendo esta obra? Olha, eu vou tratar sobre um tema aqui de reforma, de mudança de cenário, e não é necessariamente a história de Neemias, por exemplo. Talvez aqui ainda até finalizar o ano nós podemos trazer a história de Neemias. Mas hoje eu vou trazer uma história aqui que às vezes é pouco contada por aqueles que pregam ou por aqueles que ensinam a palavra de Deus. Capítulo de número 15, segundo livro das Crônicas. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 15. Eu vou ler aqui a partir do versículo de número 7. E aí eu vou dar só uma ideia do contexto, porque aqui a gente não tem como desdobrar o ensinamento. A ideia é trazer um breve ensinamento, uma reflexão dentro do contexto apresentado. Aí você pode se aprofundar aí no segundo livro das Crônicas para você entender melhor. Mas diz assim, segundo livro das Crônicas, capítulo de número 15, a partir do versículo de número 7. Mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Assim que ouviu as palavras e a profecia do profeta Azarias, filho de Oded, o rei Asa encheu o seu coração de coragem. Retirou os ídolos repugnantes de toda a terra de Judá e de Benjamim e das cidades que havia conquistado nos montes de Efraim, e restaurou o altar do Senhor que estava em frente do pórtico do templo do Senhor. Você já entendeu aqui que tipo de obra, que tipo de reforma está inserido o povo de Deus? Aqui dentro desse cenário do capítulo número 15, é importante nós pensarmos que o rei Asa, ele vai realizar boas obras dentro do cenário de mudança. Agora, pense no seguinte, o rei Asa, aqui ao receber esta palavra, fica muito claro que ele vai de alguma forma se alegrar, que ele vai de alguma forma encher o seu coração de coragem. O rei Asa, ele vai se encorajar através de uma palavra de que é o seguinte, olha, sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. E aqui você pode ter a ideia muito clara, através da leitura do texto, que a obra a ser realizada aqui é uma obra de retirar os ídolos repugnantes de toda a terra de Judá. Toda a terra de Judá precisa ser varrida no que diz respeito aos ídolos. E aí o rei Asa vai comprar essa ideia e ele vai fazer exatamente desta forma. Mas mais do que isso, às vezes a perseverança para nossas vidas deve ser da seguinte forma: retirar aquilo que não deve fazer parte da nossa vida e do cenário que nós estamos inseridos, e outra, restaurar aquilo que deveria dantes já ser erguido em nós. Então a retirada dos ídolos representa o seguinte: persevere em retirar tudo que não provém de Deus da tua vida. Persevere em retirar da tua vida tudo aquilo que atrapalha a construção de um altar de Deus. Então você vê que a perseverança aqui, ela não é apenas para conquistas que possam parecer visíveis, palpáveis, materiais. A perseverança aqui passa por um pressuposto de algo que não necessariamente será visto, mas é de grande importância para aquilo que nós teremos como resultado das nossas vidas. Então o rei Asa, ele encheu-se de coragem, isso é, em seu coração ele se alegrou, ele de maneira a ter atitudes, ele se encorajou para poder fazer uma obra de reforma, é uma obra literalmente de reforma, uma mudança aqui no âmbito espiritual. Então faz o seguinte, olha, retira todos esses ídolos repugnantes da terra de Judá, tá certo? Então prepara este ambiente que ora foi conquistado e agora restaura o altar do Senhor que estava de frente ao pórtico do templo do Senhor. Sabe o que é isso aqui que mostra pra gente? Lembra que eu falei lá no início?
falta de manutenção não é só de conserto de carro, de equipamento. Falta de manutenção é você largar de mão aquilo que você precisava administrar. Quando você larga de mão aquilo que você deveria administrar, você vai gerar uma necessidade de restauração. Por quê? O que não tem manutenção, quando deveria ser administrado, acontece o quê? Se quebra, perde a funcionalidade, faz com que haja algum tipo de defeito. Então aqui, para poder começar uma grande reforma, você precisa perseverar primeiro, retirar tudo que não condiz com a vontade de Deus. 2, agora é a hora de arregaçar as mangas e começar o trabalho de restauração, literalmente uma reforma. E o rei Asa vai entender essa instrução do profeta, essa profecia, e ele vai colocar em prática. Porque a palavra está dizendo por aqui, para mim e para você nesta manhã, que eu entendo e posso inferir desta maneira, olha, sejam fortes, não desanimem, mas ao você ser forte e não desanimar, o trabalho vai gerar uma recompensa. Existe um trabalho que Deus confiou nas tuas mãos e você precisa perseverar. Por quê? Vai haver recompensa. Fique tranquilo, parece que às vezes o trabalho nunca termina. Eu às vezes também tenho essa sensação. Parece que às vezes nós não temos mais fôlego para poder continuar este trabalho. Tá bom, mas persevere, seja forte. Por quê? Vai haver recompensa. Se você quer receber recompensa pelo trabalho que você está desempenhando, lembre-se, primeiro, trabalhe e persevere em retirar o que não provém de Deus. Depois, trabalhe, se esforce para restaurar aquilo que Deus quer que nós restauremos. Principalmente aqui a ideia de restaurar o altar. O altar é lugar de entrega, é lugar de adoração, é lugar de ofertar a Deus, é lugar de honrar a Deus, é lugar de intimidade com Deus. Essa é a minha palavra para você aqui nesta manhã de segunda-feira, no Acordando para o Propósito, tá certo? Olha, que Deus possa abençoar a tua vida, Deus possa abençoar a tua semana, e eu quero dizer para você, parabéns porque você está aqui acordando para o propósito. Deus abençoe e até amanhã, querendo Deus.